Bom, gente, retomando o conceito, epistemologia é uma reflexão científica nesse campo aqui, agora, que a gente está estudando filosófica, né, que vai refletir sobre o próprio conhecimento científico, como o sujeito, o ser humano, adquire conhecimento, qual é a relação do sujeito com o objeto, né, nessa busca por conhecimento. Então, a epistemologia é a ciência que estuda a própria ciência, né? E que, mais do que isso, que estuda a relação do sujeito com o objeto, né? Nessa articulação de conhecimentos, né? De combinação de conhecimentos, como isso se dá, né? Como se dá a busca por conhecimento, né? E a aquisição de conhecimento na humanidade, assim, de uma forma bem geral mesmo. Então, é isso. Sabemos que epistemologia é justamente a reflexão sobre o conhecimento científico, né? Como chegar ao conhecimento científico, quais são os desdobramentos, né? E existe, portanto, uma oposição, uma divergência entre a epistemologia racionalista e a epistemologia empirista, ou seja, ambos se contrapõem na reflexão sobre a busca de conhecimento. Para eles, o conhecimento decorre de formas diferentes, e é isso que a gente vai compreender agora. Racionalismo é uma corrente filosófica que vai ter seu principal expoente Descartes, né? Que escreveu praticamente em todo o século XVII, né? Praticamente, ele, como vocês podem ver, ele quase nasce no século XVII, né? Então ele é um filósofo do século XVII. E o racionalismo, então, é uma corrente ali que vai ganhar força no século XVII e tem forte influência filosófica de Sócrates e Platão. Para eles, a razão, né, o conhecimento, ele é inato. De forma que, quando eu falo que algo é inato, eu quero dizer que já existe em nós, tá? Por exemplo, se eu falar que tal pessoa é um líder, a gente fala líder nato, né? Mas se eu falar que tal pessoa tem uma liderança inata a ela, eu quero dizer que ela já ela tem uma liderança pura, que é dela, sem, sem que sem que ela tivesse ganhado essa liderança no decorrer da vida, porque ela já nasceu com ela, essa liderança, tá? Um exemplo. Então, para eles, a razão, agora voltando para a filosofia, é inata. Ela existe a priori no sentido de antes, né? Porque o homem já nasce com a razão. O ser humano já nasce com a razão. Ela existe a priori. É como se a razão fosse uma entidade absoluta, tá? Pré-existente, e o homem apenas não, né? Mas o homem ele recebe essa racionalidade antes mesmo de nascer, tá? Antes mesmo de ter consciência, e essa racionalidade é dele já antes mesmo do seu nascimento. Então é um conhecimento que vem a priori. A razão, como única fonte de conhecimento para os racionalistas, ela já existe antes mesmo do contato do homem com o mundo, com o ambiente, tá? É nesse sentido, porque a razão é inata. Ela já está ela já está no código biológico, social do homem, tá? O homem já nasce com razão. É nesse sentido. Estou explicando, né, o que significa o termo inato, né, porque pode levar a diferentes conclusões, mas pensem que a razão inata ao homem significa que ela
ela existe a priori. Por que a priori? Porque ela vem antes mesmo da consciência do ser humano, entendem? O homem nasce com com uma razão já, com um código racional, antes mesmo da sua experiência, da sua vivência. É nesse sentido. A gente vai ver um pouco, talvez fique mais claro, né? Porque a gente vai ver agora um racionalista que costuma ser cobrado nos vestibulares, por isso que eu estou colocando também, e que é fundamental para compreender a filosofia moderna. E é por isso, então, que também a gente fala que tem uma forte influência de Platão e de Sócrates, né? O Platão tem essa visão também de razão que está lá colocada, posta, né? É uma razão universal, né? E as pessoas têm que acessar essa razão que já existe, né? Então, por isso tem essa influência socrática e platônica mesmo. Então, Descartes dizia que a racionalidade existe igualmente distribuída em todos os seres humanos, ou seja, a priori. Ela já existe antes mesmo da consciência e da vivência. E o erro decorre do mau uso da razão, bem parecido com as reflexões de Platão, de Sócrates, né? A razão é o único guia para o conhecimento e não os sentidos, né? Não o cheiro, não o paladar, mas sim essa meditação racional, tá? Não os sentidos, não os toques, não as formas, tá? Não a visão, sim a meditação racional, né? Esse conhecimento puro, racional, tá? Meditação nesse sentido, que vem a priori, né? Que vem antes, que já está no nosso código biológico, social, individual. E o objetivo filosófico para ele, então, é encontrar um método seguro, aí é a importância da palavra método, seguro, que possua a mesma exatidão da matemática, tá? Método vai ser o método vai ser a grande contribuição de Descartes para a ciência, a filosofia, tá? O método. Essa é a grande contribuição, porque ciência não existe sem método. E ele percebe que faltava esse método científico, tá? Lembrando que método é justamente o caminho a ser trilhado para alcançar o conhecimento, para fazer a pesquisa, para fazer estudos, é o caminho a ser trilhado, tá? Como a gente vai alcançar a investigação, a pesquisa. E ele tem alicerçado essa ideia de método, possui, busca, né, um projeto de investigação pura, esse filósofo do século XVII, tá? Então é isso, gente. Racionalidade para Descartes, ela vem a priori, ela é inata ao homem, porque ela existe antes mesmo da consciência, antes mesmo da vivência, ela já está lá, posta universalmente, tá? E esse é um pressuposto muito característico dos racionalistas, tá? E a gente pode ver esse pensamento em Meditações, né, do Descartes, do seu livro Meditações, e regras do método cartesiano, né? A gente fala método cartesiano hoje em dia, mas regras do método também é um livro muito famoso de Descartes, é clássico, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também uma grande contribuição de Descartes à ciência, de uma forma geral, é o plano cartesiano também, né? Que a gente estuda em geometria e tal. Ou seja, Descartes estava muito associado também, muito influenciado pelos estudos da matemática, pelas ciências naturais, tá? Ali naquela época, as ciências naturais estavam se desenvolvendo de uma forma muito mais viva, muito mais forte, muito mais eloquente do que as ciências humanas, sociais, que nem existiam, tal qual a gente conhece hoje. Mas a gente vai trabalhar com a ideia de método cartesiano agora. Nunca aceitar como verdadeiro algo que não se saiba evidentemente como tal. O que Descartes pensa sobre método, né?
a dúvida constante como estratégia de alcançar o conhecimento. Então, o ponto de partida de Descartes na questão do método científico, né, de como buscar o conhecimento seguro, o ponto de partida é a dúvida. Lembra que eu falei exatamente da influência do ceticismo e tal? Dúvida, questionamento, nesse sentido, pensamento crítico é muito forte no ceticismo e tem essa influência, tá? A dúvida é o fio condutor do método cartesiano, a dúvida. Descartes fala, você tem que questionar tudo mesmo. A dúvida é o fio condutor do método cartesiano e da própria filosofia cartesiana, em certo sentido. A dúvida, o pensamento crítico. E, pensando um pouco mais detalhadamente sobre as regras do método cartesiano, ele defendia a tese de que devemos dividir o todo para melhor compreender as partes em detalhe, ordenar e revisar os resultados obtidos, reagrupar as partes para melhor definir o todo. O método dos racionalistas, método dedutivo. Já explico. Aqui a gente vai ver a diferença com o método dos empiristas, que é indutivo. Aqui é uma forte diferença, tá? Mas vamos pensar então nos racionalistas. Bom, o método dedutivo do racionalismo de Descartes, ele parte de premissas universais, tá? Premissas universais para se chegar a um estudo, a uma pesquisa específica de uma parte, tá? Porque a gente deve reagrupar as partes para melhor definir o todo. Vocês vão perceber que os empiristas acontece justamente o oposto, tá? Nos empiristas você parte da parte de algo específico, de algo particular, para tentar definir o todo. Aqui em Descartes não, e o método dedutivo é isso, basicamente isso, em síntese, né? Você tem um objeto de estudo, você deve compreendê-lo em sua universalidade, né? Em seu todo. A premissa universal é essa. Mas aí a conclusão tira as partes. Então você parte das premissas universais, tá? E retira dessas premissas as partes. Ou seja, qual que é o caminho? A parte do universal para tirar as partes, tá? O ponto de partida são as premissas universais para se chegar às partes. E no empirismo, isso para se chegar às partes a partir da dedução, né, para os racionalistas. Para o empirismo é indutivo, porque você parte de uma particularidade, tá, para chegar a um elemento universal indutivamente. Mas aí a gente vai ver com mais calma falando de Hume e Locke. Mas o dedutivismo, em síntese, é isso. Você parte de premissas universais para chegar a conclusões, a análises particulares, tá? Através da dedução, tá? É basicamente isso. Anotem isso, né? E reflitam. E no empirismo, o que ocorre é o oposto. Você parte do particular para compreender o universal. Entendem? Racionalismo parte do universal para compreender o particular. Empirismo parte do particular para indutivamente compreender o universal. Tá? Aí eu dou o exemplo no final. Isso é importante entender para que a gente consiga separar alguns conceitos na filosofia cartesiana, descartiana, né? Estágios da dúvida em Descartes. Então, dúvida é o fio condutor da filosofia metódica cartesiana, de tal forma que a gente pode falar de dúvida metódica, tá?
Você pode questionar tudo, e deve questionar tudo, Descartes diz, né? Você não deve confiar na tradição, nos sonhos, porque você não sabe se é real ou real, e nem nos sentidos, no olfato, no paladar, no cheiro e tal. Audição, né? Beleza. A dúvida é um elemento fundamental em Descartes, de tal forma que isso se mostra uma dúvida metódica, um fio condutor para a análise científica. Mas aí a gente pode distinguir dúvida metódica com dúvida hiperbólica. A dúvida hiperbólica é um problema em Descartes, tá? Por quê? E aí tem os estágios, tem que ordenar dessa forma mesmo. Primeiro, a dúvida metódica, a suspeita, né, contra tudo, tradição, sonhos, sentidos, para chegar à dúvida hiperbólica, que é o problema de Descartes. E aí ele vai fazer a metáfora do gênio maligno. O gênio maligno seria uma força sobrenatural, né, que conseguiria falar com a gente e nos manipular no sentido de que essa força sobrenatural consegue nos convencer de que nada existe. Porque esse é um problema da dúvida constante, né? Porque se a gente questionar tudo, a gente pode questionar a nossa própria existência. Entendem? Então esse é um problema para Descartes, porque não dá para questionar a própria existência. E gênio maligno não é Deus, porque inclusive Descartes racionalmente crê na existência de Deus, né, tal qual a religião prega, assim, em certo sentido, né, Deus bom, tal. Ele pensa racionalmente sobre isso, mas isso eu vou deixar de lado. Gênio maligno, então, seria uma metáfora, né? Uma força sobrenatural que começa a conversar com a gente e manipular a gente, né? Essa pessoa que questiona tudo, né? E ele acaba... esse gênio maligno, ele nos faz refletir, portanto, se nós existimos, né? A gente fica pensando, se eu devo questionar tudo e não posso confiar em sentidos, nem mesmo nos sonhos, na tradição, né? Eu posso questionar a minha própria existência. E aí o Descartes, de maneira genial, chega na sua única certeza, que é o reconhecimento da própria existência. Por quê? Porque se eu penso sobre a minha não existência, quer dizer que eu existo, porque eu estou pensando. Entendem? Para ter condições de pensar na não existência, eu tenho que existir, porque penso, logo existo. Esse é uma chave fundamental essa é a chave fundamental para entender a dúvida metódica hiperbólica de Descartes, né? Lembra-se que hiperbólica tem a ver com essa dúvida exagerada, né, tal, hiperbólico, de figura de linguagem significa exagero, tal. Essa é uma chave fundamental, porque aí o Descartes não quer chegar ao fundo do poço, né, de que pronto, a gente duvida de tudo e duvidamos até da nossa própria existência. Não, ele fala, beleza, eu duvido de tudo, você tem que questionar tudo. Sou cético em relação a tudo. Eu só não posso questionar que eu existo. Por quê? Porque penso, logo existo. Para questionar, eu preciso pensar, tá? E se eu penso, então eu existo. É nesse sentido. Por isso que ele é o filósofo penso, logo existo, tá? Muito interessante, né? Não sei se ficou claro, não é um pensamento muito facinho, né? Não é muito fácil, mas qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas também. Estou à disposição. E aí a gente vai falar sobre o empirismo, né? A gente vai falar sobre John Locke e David Hume, mas em linhas gerais, empirismo, se no racionalismo existe uma forte influência filosófica de Aristóteles e Platão, o empirismo recebe forte influência filosófica. Não, perdão, falei errado. Se racionalismo existe forte influência filosófica de Sócrates e Platão,
Empirismo recebe forte influência filosófica de Aristóteles, tá? Que a gente já estudou também e vocês devem se recordar um pouco. Por o empirismo, a teoria do conhecimento que defende... O empirismo é a teoria do conhecimento que defende que todo o conhecimento humano deriva, quer dizer, decorre, né? É produto, direta ou indiretamente, das experiências sensíveis. Portanto, o conhecimento existe a posteriori, existe depois, tá? Contrapõe-se ao racionalismo de Descartes, porque não acredita na existência de ideias inatas, a priori. Então, se Descartes estava pensando na existência de uma racionalidade universal, pura, que existe antes mesmo da consciência e da vivência, os empiristas vão falar, não, 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 não. Inclusive, empirismo vem de empiria, né, que significa experiência. É isso, o conhecimento para eles decorre da experiência sensível, dos sentidos, do tato, do toque, também da tradição, também da educação, da vivência real. Tá? Para eles não existe uma razão a priori, um conhecimento antes mesmo da vivência. Não, para eles o conhecimento, a razão, é produto, é resultado da vivência, das experiências, né? Por isso que são empiristas, tá? E, portanto, o conhecimento há de existir a posteriori, beleza? Isso, o conhecimento é resultado das experiências, da vivência, dos sentidos, né? Da tradição, dos costumes, da educação. Então, não existe um conhecimento inato, né? Que vem antes mesmo da consciência, antes mesmo da vivência. Não existe isso para os empiristas, tá? E a gente vai ver dois célebres empiristas. E o empirismo, ela ganha muita força numa matriz anglo-saxônica, inglesa, escocesa, principalmente, tá? Se o racionalismo tem mais força na França, né, na Alemanha, porque o Descartes é um filósofo francês, o empirismo é uma corrente filosófica que tem muita força na Inglaterra, tá? Na Inglaterra, na Escócia, tá? É importante, assim, também definir essas coisas, né? Inclusive, o empirismo vai estar presente em pensamentos como Adam Smith, conservadorismo de Burke, né? É forte assim a tradição empirista na Inglaterra, são ingleses, né? Escoceses no caso. Então a gente vai falar de John Locke, né? Esse filósofo da Grã-Bretanha, né? Do século 17 e 18. Bom, a gente estudou John Locke, né? Como contratualista, e agora a gente vai ver uma pegada mais filosófica do John Locke, né? Mais epistemológica do John Locke. Para ele, o conhecimento é resultado da experiência e da vivência humana. E aí ele formula a teoria da tábula rasa, que é uma representação simbólica, né? Para ele, ser humano é uma folha em branco. Uma folha em branco. Uma folha em branco. Vou pegar uma folha em branco aqui. É difícil. Para ele, o ser humano é essa folha em branco. Em branco. Não há nenhum código racional, nenhum código de conhecimento nessa folha em branco, tá? As marcações vão ocorrendo, o conhecimento vai ocorrendo, a racionalidade vai surgindo, as marcações vão ganhando força, notoriedade a partir das vivências. Essa é a representação simbólica de John Locke. Somos uma folha em branco. Não existe um código racional a priori, anterior à própria consciência, à própria vivência. Não. Somos uma folha em branco e, a partir das nossas vivências, a partir da experiência,
da sensação, da reflexão, tá? Teórica e empírica, a gente vai adquirindo conhecimento, beleza? Então é isso, conhecimento, as ideias derivam da experiência, da sensação e da reflexão teórica e empírica, tá? Essa é a teoria da tábula rasa. É importante vocês entenderem essa representação do John Locke, né, que é famosa, cai em vestibulares também. É isso. O ser humano é uma folha em branco, tá? Lógico, ele está fazendo uma metáfora. O ser humano é uma folha em branco. Não existe um código racional preenchido a priori, antes da nossa existência, tá? Ou antes do nosso nascimento, ou até mesmo no nascimento. Não, a gente é uma folha em branco. A gente vai adquirindo códigos racionais, a gente vai adquirindo conhecimento a partir das nossas vivências, tá? Essa é a ideia. A partir das nossas vivências, experiência, né? Sensação, cheiro, toque, visão, tudo, assim, os sentidos, as sensações, elas são muito importantes também para adquirir conhecimento para os empiristas, tá? E aí a gente passa para David Hume, filósofo da Grã-Bretanha do século XVIII, né? Um pouco posterior ao John Locke, e o pensamento dele e John Locke vão estar em sintonia, tá? É uma continuidade aí, com algumas oposições, mas em linhas gerais vão estar em sintonia. Mas em John Locke, a gente fala em um empirismo radical. Ele era cético de verdade. Cético no sentido de que não podemos confiar em abstrações, em metafísica. Tudo opera no plano do real. Tudo opera no plano do hábito, da experiência, tá? Inclusive, as nossas ideias, né? A ideia de religião, tal, que é muito abstrato, né? Isso vem de impressões, tá? De percepção, de memorização que a gente adquire com as nossas vivências, com a tradição, com o hábito, com os costumes. Ele vai frisar muito esse aspecto, né, de tradição, de força da educação, tá, de passar conhecimentos através da cultura, e ele rejeita qualquer metafísica. Em sua análise, existe uma forte concepção de rejeição à metafísica, tá? Por isso que a gente diz ser um empirista radical, né? Em David Hume a gente fala de empirismo radical, porque até as coisas abstratas, né, tipo religião, ideia de Deus, tal, ela é resultado de impressões empíricas, tá? De percepções, memorizações que são compreendidas e experimentadas, né? E passadas, né? Através do hábito, da experiência, do costume, tá? Ele vai frisar muito esse aspecto. E aí a gente chega ao método dos empiristas, né? Então, se em Descartes a gente falou de dedutivismo, para os empiristas a gente vai falar de indutivismo. Vamos ver a diferença? Em Descartes, o dedutivismo parte lembrando que método é a busca do conhecimento, né? Como a gente vai alcançar o conhecimento, como a gente vai chegar aos resultados científicos, né? Então, racionalismo. É um método dedutivo. A gente parte de premissas universais, compreender o todo, para buscar resultados específicos, particulares. Parte do todo para esperar resultados, análises específicas particulares, tá? E aí você vai reagrupando as partes para melhor definir o todo. Para os empiristas, o ajustamento metodológico é justamente o oposto. Então você parte de uma premissa particular, tá? Particular para os empiristas, né? E indutivamente você analisa o todo e pesquisa o todo, entendem? Indutivamente, porque, por exemplo, você pode estudar
uma espécie, não uma espécie, né, mas um tipo de planta específica para os empiristas, um tipo de planta específica, um exemplo, um tipo de planta específica, para daí identificar qual é o reino vegetal, nesse sentido, tá? E usando esse mesmo exemplo, para o Descartes, para os racionalistas, né, você faz o oposto, você parte de premissas universais, né, do reino vegetal, para daí você tirar conclusões sobre plantas específicas, tá? Dedutivamente, tá? A partir da dedução, você tira as partes para os racionalistas. Para os empiristas, a partir da indução, você compreende o todo. É nesse sentido. Espero que tenha ficado claro, né? Esse aspecto do método é muito importante, né? E eu quero que vocês guardem de uma forma, eu repito, né? Gosto de dar exemplos, tal, para que isso se consolide mesmo na mente de vocês, mas é importante também gravar de formas fáceis, né? Então pensem nisso, que o método para os racionalistas, o método dedutivo, você parte de premissas universais para compreender a particularidade. O método dos empiristas, indutivo, você parte de particularidades, tá? Para compreender o aspecto universal, o todo, tá? É isso. Espero que tenha ficado claro, que a aula tenha ficado, na medida do possível, são assuntos densos, né? Mas que tenha ficado legal. E qualquer coisa, estou à disposição, tá? Até uma próxima.